O último post que eu fiz fala sobre a gente ficar esperando que algo aconteça. Esperando que alguém venha descobrir nosso talento, nossas qualidades e nos colocar em destaque. E eu gostei muito da reflexão daquele rapaz, e aí eu postei no meu último, até depois, terminando a live, vai lá conferir. É o meu último post. E aí, pensando sobre o que ele disse, eu comecei a estudar a devocional de hoje. E aí eu pergunto pra você, o que você tá esperando acontecer na sua vida? O que você tá esperando acontecer na sua vida? Tem alguma coisa que você tá esperando acontecer na sua vida? Eu não vou saber falar o nome dele, mas foi feita uma pesquisa por um psicólogo famoso, mas eu não conheço. Ele fez uma pesquisa com 3.000 pessoas. E pasmem, 94% dessas pessoas estavam esperando alguma coisa do amanhã, estavam aguardando que algo acontecesse, aguardando que os filhos crescessem, que os filhos se casassem, que os filhos trouxessem netos, aguardando que o filho fizesse faculdade, aguardando que o pai voltasse de viagem, aguardando que a esposa se formasse numa faculdade, aguardando uma viagem muito importante que foi planejada, aguardando um reconhecimento. Então, essa pesquisa com 3.000 pessoas, para a surpresa desse psicólogo, 94% das pessoas estavam aguardando alguma coisa, esperando alguma coisa. E hoje eu queria conversar com você sobre isso. O que você está aguardando? O que você está esperando acontecer na sua vida? Sabe, aguardar, esperar, ter uma vida de espera do que vai acontecer, do que será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou conquistar aquilo? E acaba que a gente joga fora a nossa vida, porque a gente, como fica sempre esperando que alguém nos perceba, alguém nos note, alguém nos tire desse lugar, nós estamos jogando fora o nosso presente, que é um presente dado por Deus todos os dias. Nós jogamos fora. E a nossa vida não tem propósito. E aí a gente fica vagando sem nenhum significado importante. E aí você fala, Fernanda, não vem com esse negócio de propósito, não. Pelo amor de Deus, esse negócio de coach, esse negócio de propósito, é uma enjoeira. Eu só queria dizer pra você que o que eu tô dizendo aqui pra você, o que eu tô falando com você, é sobre a Bíblia. É o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que todos nós temos um propósito. Uma planta, tudo que Deus criou tem um propósito. Está escrito lá em Provérbios, em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e tudo tem um propósito debaixo do sol. Deus não criou você e te jogou no mundo aleatoriamente para você ficar esperando que as coisas acontecessem. Sabe, um coração que espera é um coração que é frustrado. Porque jamais as coisas que você espera e o que você espera pode suprir a sede da sua alma. Então você vive uma pessoa triste. Talvez você é uma criança, o seu maior desejo é ser adulto. Você quer ter 18 anos, você quer ter 30 anos. E aí a gente chega e a gente quer voltar, a gente quer ser criança, a gente consegue chegar nessa idade. Talvez quantas expectativas colocadas em uma viagem. E você já fez essa viagem, já voltou e o seu coração continua triste, frustrado, porque você continua esperando, você não sabe qual que é o seu propósito. Se você não sabe qual que é o seu propósito aqui na Terra, você é alguém que não tem âncora, que te mantém de pé no dia mau, que te mantém de pé na tempestade, porque é o nosso propósito que nos mantém firmes e constantes e perseverantes na estrada que Deus já estabeleceu para a gente viver. Só que enquanto a gente fica aguardando e esperando que a gente sempre acha que algo extraordinário vai acontecer, que algo incrível vai acontecer. E acontece que não acontece. Não acontece. E o nosso coração se entristece, nós vivemos triste. Lá em Provérbios 17:22 fala assim: a alegria faz bem para a saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Então, enquanto você aguarda fica aguardando e esperando as coisas acontecerem para você ficar bem,
O seu coração, ele não tem espaço para alegria. E você vai morrendo aos poucos. Sabe por que você vai morrendo aos poucos? Quando você olha para trás. Quanto tempo perdido. Você fala, meu Deus, nem vi a vida passar. Quantos pais olham para os seus filhos hoje e falam, eu não acredito. Onde que eu estava que você cresceu tão depressa desse jeito? Você não estava no presente dele. Você estava esperando que ele andasse logo, que ele falasse logo, que ele entrasse na escola logo, que ele fizesse faculdade logo. De repente, seu filho está com barba perto de você, você fala, onde que eu estava quando eu vi meu filho crescer? Você não estava presente no presente. Você estava presente num futuro e teve uma vida triste. E uma vida que não tem alegria é morrer aos poucos, como diz aqui Provérbios 17, 21. Se você não tem alegria, você é alguém que morre aos poucos. E eu quero te dar uma informação, caso você não saiba, que a alegria ela é um fruto do Espírito Santo, que você não consegue encontrar em outro lugar. Não consegue encontrar em pessoas, em circunstâncias, situações. É preciso uma relação com o Espírito Santo. E alguém que tem uma relação com o Espírito Santo não perde tempo. Não fica esperando por pessoas ou situações acontecerem. Elas fazem, elas trabalham com o que elas têm nas mãos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue ver graça de Deus em tudo que ela passa na vida. Sabe, tem um versículo em Atos 11, 23 que diz assim: Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Quem é este? Este é Barnabé. E eu sugiro para você dar um Google no nome do Barnabé e para você conhecer um pouquinho a vida de Barnabé. A Bíblia diz que Barnabé era um homem cheio de amor, cheio de fé. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, portanto, não era alguém que morria aos poucos, era alguém que tinha o coração alegre, era alguém saudável, que possuía saudade emocional, tinha saudade no seu corpo e na sua alma, e ele via a graça de Deus em todo lugar que ele chegava. Esse lugar que ele chegou, lá em Jerusalém, não era um lugar onde ele desenvolveu o trabalho missionário dele. Ele chegou lá, era uma igreja, um lugar onde outros já tinham passado por ali. E ele não ficou vendo o que não foi feito, não ficou olhando os defeitos, porque cada um tem um jeito de viver sua fé, tem um jeito de trabalhar para Deus. E normalmente a gente acha que o nosso jeito é o mais correto, é o mais certo. O jeito que a gente crê, o jeito que a gente olha para Deus, a gente acha que nós somos... que nós somos os corretos. E geralmente quando a gente chega num lugar onde as pessoas têm a mesma fé que a gente e faz a mesma coisa que a gente, às vezes a gente fica procurando defeitos, procurando o que não foi feito para poder reclamar ou para poder apontar erros e defeitos. Só que se você for estudar, dar um Google na vida de Barnabé, você vai ver que ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Portanto, ele era cheio do fruto do Espírito. Ele era cheio de amor, ele era cheio de alegria, ele era cheio de paz, de bondade, longanimidade, domínio próprio. Era alguém que carregava e derramava saúde emocional, espiritual e do seu corpo para todo lugar que ele ia. Porque ele conseguia ver graça de Deus nas coisas. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, em toda coisa que você vê que você não concorda, que você que tá ruim, que tá difícil, se você é alguém que carrega o tesouro precioso, que é a presença do Espírito Santo de Deus dentro de você, se você tem uma relação com Ele, você consegue ver graça de Deus em qualquer lugar que você chegue. Por mais que às vezes o lugar que você chegou esteja um caos, você não vai ficar ali apontando defeitos e olhando só os erros, só o que tá faltando. Você vai chegar e vai ver graça naquele lugar. Você vai ver a graça, porque onde o mal se apresenta, a graça de Deus, ela super se apresenta, ela super abunda. Então, assim, em Atos 11, 23, fala que quando Barnabé chegou ali, a primeira coisa que fala, quando Barnabé chegou, ele viu graça de Deus. Você acha que ali não tinha pessoas com defeito, com escolhas erradas? Você acha que ali naquela igreja não tinha coisa que ele discordava? Mas fala que quando ele chegou, a primeira coisa que ele viu foi graça de Deus. Porque a palavra de Deus fala que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo é luz. É luz.
Então, fala, Atos 11, 23. Este quem? Barnabé. Ali chegando e vendo graça de Deus, ficou alegre. Ele ficou alegre vendo a graça de Deus, vendo o que deu certo, vendo o que deu bom ali naquele lugar. Teve coisa que deu errado? Sim. Mas ele não ficou com os olhos ali. A primeira coisa que ele enxergou foi graça de Deus. Qual é a primeira coisa que você enxerga nos lugares que você chega? Qual é a primeira coisa que você enxerga quando você pensa na tua igreja, no seu trabalho? Porque onde você vê dificuldade, onde você vê pessoas imperfeitas, onde você vê caos, a graça de Deus está ali. E Deus quer que eu e você olhemos para a graça dele. Porque esse é o nosso propósito, manifestar a glória dele nos lugares que a gente estiver. Porque se no lugar que você chega não tiver nada de bom, tem você que chegou ali. Você chegou ali. E por mais que você diga, não sou alguém, eu tô cansado desse negócio de propósito, não tem esse negócio de propósito, eu quero dizer pra você, Efésios 1:6. Deus, ele nos criou com um propósito. Sabe qual é o propósito? Eu não sei, Fernanda, qual que é o propósito. Assim, eu não tenho dom pra ser médica. Não tenho dom pra ser cantora. Não tenho dom. Às vezes você acha que o seu propósito é ser alguém. E seu propósito é ter a presença de Deus. Porque as outras coisas que passarem por você serão coisas que Deus vai encaixando os seus dons, os seus talentos para você vivenciar aquilo. Então, assim, talvez você está preocupado porque você olha para você e não vê alguém totalmente, completamente sem talento. Mas isso não quer dizer nada quando você carrega o precioso tesouro dentro de você. Porque lá em Efésios 6 fala que Deus nos criou não para ser médico, ser cantor, ser ator, ser comerciante. Ele nos criou para o louvor da sua glória, independente do lugar que você esteja, independente da sua profissão, do seu talento, do que você tem facilidade, que às vezes você fala assim, mas eu não tenho dom de nada. Você precisa ter o dom da fé. E o dom da fé, você não consegue gerar. É algo que é gerado em Deus. E Deus dá gratuitamente. Só que eu e você precisamos ter consciência do porquê que nós estamos aqui, do porquê que nós fomos criados, do porquê que você nasceu nessa família. Você olha e você fala assim, eu queria tanto ter a família de alguém. Olha lá a família do meu amigo, a família da minha amiga, como que ela é perfeita. Não é, é porque você está olhando de longe. Você está olhando de longe, está olhando de fora. Porque causa e problema toda a família tem. Não sei se é uma música que fala de longe todo mundo é perfeito, mas de perto. Não é? E tem outro que fala assim, de louco todo mundo tem um pouco, que todos nós somos imperfeitos. Mas você precisa entender que o seu propósito, o meu propósito, o nosso propósito nessa terra é manifestar a glória de Deus. Então, quando nós temos essa consciência de que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, você chega nos lugares, por mais que seja um lugar difícil no seu trabalho, na sua família, você vai manifestar a glória de Deus ali. Você é alguém cheio do Espírito Santo, cheio de temor, de fé. E se naquele ambiente não tem nada, você chegou, vai mudar. Mas enquanto você está aguardando algo acontecer, nada muda. E quando você se der conta, os anos passaram e você morreu aos poucos. E Deus quer trazer uma alegria para você, da presença dele de tal forma que você entenda que você não vai ao supermercado para fazer suas compras apenas. Você vai ao supermercado para manifestar a glória dele. Sabe, existe alguém lá precisando de um sorriso, de um abraço, de ver a glória de Deus na vida de alguém, porque a vida da pessoa já perdeu o sentido. E nós somos a glória de Deus em movimento. Você não vai na padaria só comprar um pão, pelo amor de Deus. Você vai manifestar a glória dele naquele lugar. Sabe, Barnabé era cheio da presença de Deus. Ele era cheio porque ele tinha um relacionamento com Deus. E se você for ver, Barnabé era alguém que Deus podia mandar ele em qualquer lugar que ele ia.
Deus falava, eu quero que você vai cuidar de Paulo, eu quero que você vai ali, quero que você... E Barnabé ouvia, Barnabé ia. Era alguém que tinha uma vida com propósito. E uma vida com propósito, quando você entende, enxerga o seu propósito, você não cai, você não desaba, você não desiste no dia mau. Você se mantém de pé, porque nada pode derrubar aquele que entende o propósito dele, porque o seu propósito, o propósito de manifestar a glória de Deus em qualquer lugar que você esteja, de enxergar a glória de Deus em qualquer lugar que você esteja, é a âncora que vai manter você firme, de pé, sem desistir. Agora, por que a gente sempre fica aguardando e esperando que algo extraordinário aconteça? Eu vou dizer algo aqui que talvez você não concorde. Mas nossa vida às vezes vira uma eterna espera, porque nós não amamos a Deus. Nós não amamos a Deus. Não amamos porque não conhecemos a Deus. Não conhecemos porque não temos uma relação com Ele. Não temos convivência com Ele. E acaba que a nossa âncora não é o nosso propósito mais. A nossa âncora é a espera. E a espera nos joga no temporal e na tempestade, de um lado para o outro. E você sempre está desistindo. Você nunca vai viver a sua vida no seu potencial máximo do que você pode dar no seu talento, da sua força, porque você sempre está esperando, aguardando. Porque é muito mais fácil a gente ficar esperando que algo aconteça e culpar a Deus porque nada aconteceu, do que nós assumirmos a responsabilidade da nossa vida e começarmos a fazer escolhas na direção de manifestar a glória de Deus em qualquer lugar que a gente esteja. É muito mais fácil você chegar na sua igreja e começar a colocar defeito, do que você olhar a graça de Deus ali e começar a encorajar as pessoas que estão ali. Quantas vezes você já olhou para o seu líder e já falou palavras de encorajamento? Ou quantas vezes você já acusou o seu líder de não receber você no gabinete, de não conversar com você, de não ter tempo para ouvir suas dores, seus problemas? Quantas vezes você já se apresentou como solução para as dificuldades da sua igreja, a solução para o seu trabalho? Você está esperando seu chefe chegar de viagem para você desabar, para falar dos seus colegas que tanto te atrapalha trabalhar, sabe? Ou você está esperando, às vezes, os seus filhos crescerem para achar que vem ali alguma realização. Não vem, não vem, porque a nossa vida é uma constante onda, né, de altos e baixos. Se você não estiver firme no propósito de manifestar a glória de Deus em todo lugar que você passar, você não consegue ver graça de Deus em nada. Tudo porque você não tem amado a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E você tem amado estar neste lugar de frustração. Amado estar neste lugar de espera. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Lá em 1 Coríntios fala assim, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveita. Então, às vezes, você está entregando o seu corpo para ser queimado, mas é uma metáfora. Mas, às vezes, você tem desgastado o seu corpo, cansado, exausto, com os braços cansados de tanto lutar, de ficar neste lugar, sendo que você tem um amor incrível de Deus, que age por você, que faz por você. Então, assim, entenda que você pode olhar para todos os montes da sua vida, todos as dificuldades da sua vida. O seu socorro, ele vem apenas daquele que fez os céus e a terra. E aquele que fez os céus e a terra criou você para o louvor da glória dele. Então, como Barnabé, se encha da presença de Deus, seja cheio do Espírito Santo, para que você veja a graça em todo lugar que você chegar e ali derramar palavras de encorajamento para as pessoas, porque as palavras curam. As palavras de encorajamento, elas trazem cura. Quantas vezes você já chegou, já disse para o seu filho o quanto que ele é difícil, o quanto que ele te dá desgosto, mas quantas vezes você já olhou para ele e falou, eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus em você. Eu vejo a graça de Deus em você. Talvez seu filho não entenda isso que você está dizendo. Mas porque você está cheio da graça e da glória de Deus, você consegue enxergar no seu filho como Deus olha para ele. Como Deus olha para mim e para você. Deus não fica jogando o nosso defeito, enxergando. Ele olha para nós com pensamentos bons.
Então olha para os seus filhos, para o seu chefe, para o seu pastor, para os seus líderes com compaixão, do jeito que Deus olha. Você não vai mudar ninguém. Quem muda é o Espírito Santo de Deus. E você cheio do Espírito Santo de Deus, como Barnabé foi, você vai chegar para o seu filho e vai manifestar a glória de Deus na vida dele, no seu trabalho, na sua igreja. Você é alguém que carrega o tesouro precioso aqui nesse vaso de barro, 1 Coríntios 4, 7, eu acho. Que nós somos o vaso de barro, que carregamos o tesouro precioso. Tá? Se você fala assim, não, mas eu sou alguém que estou no mundo para moldar, né? Tô aqui para te moldar. Tô aqui para ver os defeitos, porque se eu não falar os defeitos, quem é que vai falar? Não é responsabilidade sua. A sua responsabilidade é manifestar a glória de Deus. Ah, Fernanda, mas aí você tá passando pano pro erro. A Bíblia diz que nós podemos exortar qualquer pessoa em amor. Por que eu posso exortar em amor? O que quer dizer isso? O amor exige relacionamento. Minha mãe falava, a convivência traz o amor. Quem não convive não ama. E a Bíblia diz que quando você quer exortar, apontar pecado na vida de alguém, você precisa amar. Vou dar só um exemplo. Esses cantores aí, Priscila Alcântara, esse povo daí. Quantas vezes você já falou mal desse povo? E você não tem uma relação de amor com eles? E a Bíblia diz que quando você vai exortar, você precisa exortar em amor. Então, já que você não tem palavras para exortar, porque você não tem uma convivência de amor, você vai dobrar o joelho e orar por Priscila. Vai orar por quem o povo está aí cancelando, que você também quer cancelar. Deus não cancela ninguém, porque Deus só tem pensamentos bons a respeito da gente, entende? E se você tem pensamentos maus a respeito das pessoas, você está faltando um pouco de amor a Deus. Se encher da presença dEle. Porque cheios da presença dEle, nós faremos como Barnabé, nós vamos chegar nos lugares e vamos enxergar a graça de Deus e vamos ter palavras de encorajamento e de cura em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer lugar que a gente vá. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para terminar aqui essa live, Atos 11, 23. Este, Barnabé, cheio do Espírito Santo, né? Ali chegando, vendo graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis no Senhor de todo o coração. Você só é capaz de estar cheio do Espírito Santo quando você tem uma relação com Deus. Quando você tem um relacionamento com Deus. E se você quer exortar em alguém, pode exortar, mas em amor. Então tenha primeiro uma relação de amor com a pessoa, para depois exortar, tá bom? Porque 1 Coríntios 13, né? Não adianta de nada o que eu tenho, o que eu passe, se eu não tiver amor. De nada adianta. Então, que todas as suas expectativas, que tudo que você aguarde, seja apenas direcionamento do Senhor para sua vida. O que você está aguardando? O que você está esperando? Direcionamento. Para onde Deus quer indicar que eu vá. Direcionamento, vou na padaria comprar o pão. Senhor, o Senhor quer me usar nessa padaria? Talvez uma palavra que você diga vai mudar a vida daquela menina do caixa, do menino que está repondo ali as coisas. A gente sabe, quando a gente está cheio do Espírito Santo, que todo lugar que vai a planta do nosso pé, a glória de Deus vai ali ser manifestada naquele lugar. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloque a mão no coração. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, o teu governo sobre os nossos pensamentos, as nossas escolhas, as nossas decisões, porque nós somos vasos de barro que carregamos o tesouro precioso que é a presença do Espírito Santo em nós. Nos ajude a manifestar o nosso propósito, que é a glória do Senhor aqui nessa terra, Pai. E agora, em nome de Jesus, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu, em nome de Jesus, quero ministrar cura sobre qualquer enfermidade que você tem no seu corpo ou na sua alma. Seja liberta e seja curada agora em nome de Jesus. Pai, eu coloco a
família da Josiane na tua presença. Em nome de Jesus, que o Senhor, Espírito Santo, os visite, os abrace, Pai, e derrame sobre eles a tua glória, que seja derramada e seja manifestada na família da Josiane, para que eles sejam curados, restaurados e resgatados por ti, das suas dores, das suas escolhas erradas, que em nome de Jesus o Senhor os leve por um caminho reto, Pai, um caminho onde não tem curvas, um caminho onde o Senhor já estabeleceu para eles terem uma vida de cura e onde a sua glória será manifestada, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Seja um portador da glória de Deus em todo lugar que você colocar a planta do seu pé. E pare de esperar. A coisa mais importante que você podia esperar chegar já chegou. Jesus, o Cristo de Nazaré. Beijo.